Em primeiro lugar, o que é o problema geral? O problema geral é o seguinte, no eletromagnetismo, nós estamos querendo saber os campos elétricos e magnéticos produzidos por cargas distribuídas e cargas em movimento. É isso. As cargas distribuídas são caracterizadas por uma densidade. Essa densidade depende dos pontos sobre onde estão as cargas, essa distribuição de cargas aqui, onde estão as cargas, portanto, dependem de R'. R' é esse vetor posição aqui. É o vetor que dá a posição de um ponto sobre a distribuição de cargas elétricas. Claro que depende também do tempo que nós vamos chamar de telinha. É claro que além das distribuições de cargas, devemos levar em conta também as distribuições de correntes, que também dependem de R' e T'. O problema, então, do eletromagnetismo é, dadas as densidades de carga e de corrente, determinar o campo elétrico. Nós vamos escrever aqui as expressões para o potencial vetor e o potencial escalar. Lembrando que, a partir do potencial vetor e do potencial escalar, nós podemos escrever o campo magnético como sendo igual ao rotacional de A. E o campo elétrico é igual a dA dt mais gradiente do potencial φ, ou do potencial V. Isto me dá o campo elétrico. Então, eu posso determinar o campo magnético a partir do potencial A e a partir do potencial e do potencial V, eu posso determinar o campo elétrico. O problema de, dadas as densidades, determinar os potenciais, significa o seguinte: eu preciso resolver as seguintes equações. A primeira delas é Laplaciano, menos 1 sobre C ao quadrado. Aqui eu estou colocando C ao invés de V, no caso geral seria V, D2 dt2 de V igual a menos ρ sobre ε0. E, no caso do potencial vetor, é praticamente a mesma equação. Menos 1 sobre C2, D2 dt2 de A é igual a menos J, e aqui eu tenho μ0, menos μ0 vezes J. São essas duas equações, né? São as equações básicas da eletrodinâmica. O problema é qual é a solução, né? Sabendo-se que ρ depende dos pontos do espaço sobre a distribuição e do tempo, e a mesma coisa acontecendo em relação a J. Bom, a solução para uma destas equações, porque bastaria eu determinar a solução para uma delas, é relativamente simples, né? Vamos lá, eu vou escrever, né? E depois eu vou justificar. Existem duas formas de justificar. A primeira é a matemática. Aí a gente lança a mão do conceito de função de Green. Temos que introduzir o conceito de distribuição, delta de Dirac, e eu acho que não vale a pena, porque no final, para fazer a coisa direito, demanda muito tempo, né? Então, existe uma maneira, uma forma de se fazer isso de uma maneira precisa, né? Matematicamente.
Eu vou apresentar a solução e vou apenas justificá-la, né? Porque dá para fazer uma justificativa relativamente simples, sem lançar mão de grandes conceitos matemáticos, né? Então, a solução para esta equação aqui é a seguinte. V calculado num ponto, cujas coordenadas são x, y e z, ou seja, cujo vetor de posição é r. E é claro que eu estou calculando o potencial num determinado instante de tempo. Veja que eu estou, por exemplo, calculando o potencial escalar neste ponto num determinado instante de tempo t. T é o tempo que eu estou observando. Estou determinando o campo elétrico, o campo magnético, de forma que eu estou observando os campos neste ponto num determinado instante de tempo. Isso é que é fundamental que se entenda. Ora, o potencial num determinado ponto e num instante de tempo é dado por uma integral aqui de volume. E agora aqui eu tenho esse ε0, eu vou colocar então 1 sobre 4π ε0. E agora eu vou colocar uma integral, eu vou escrever aqui uma integral de ρ de r' t' sobre módulo de r menos r'. E agora eu vou impor uma condição. Desde que t' seja igual a t, menos módulo de r menos r' sobre c. Vamos entender isto aqui. E agora aqui eu vou colocar d3r', ou dv'. Esse aqui é o elemento de volume na região na qual as cargas estão distribuídas. E já vou escrever a expressão para o potencial vetor. A de r t é igual a μ0 sobre 4π, estou considerando aqui o vácuo, vezes a mesma integral. Agora, aqui, vezes a mesma integral. Agora, aqui eu vou colocar J ao invés de ρ. Veja, eu praticamente pego uma solução e agora escrevo a outra de uma forma parecida com ela. Aqui agora eu coloco J de R', T' sobre módulo de R menos R'. E agora, de novo, a mesma condição. T' é igual a T menos módulo de R menos R' sobre C. E agora, D3 R'. Em primeiro lugar, é muito curioso, porque as soluções se parecem muito com as soluções da magnetostática e da eletrostática. Onde é que está a diferença? A diferença está nessa condição aqui. Ou seja, quando colocar o tempo T', quando colocar o tempo T' aqui, eu devo levar em conta que este T'
é igual a T menos módulo de R menos R' sobre C. Ou seja, qualquer coisa que eu perceba aqui, não é? Que ocorreu num determinado instante de tempo T', o que aconteceu num instante de tempo T' vai demorar um tempo para chegar até aqui, porque a velocidade da luz é finita, igual a c. De forma que eu preciso levar em conta o tempo de viagem. O que aconteceu aqui num instante de tempo T' vai demorar um intervalo de tempo ΔT, né, que é igual à distância módulo de R menos R', que é essa distância aqui, dividido pela velocidade da luz. Ou seja, a contribuição para o instante de tempo T' é igual ao tempo T menos o intervalo de tempo que levou para chegar até lá. Isso é o princípio da causalidade, né? Uma coisa acontece aqui, agora, num certo instante de tempo, mas eu só vou percebê-la num instante de tempo posterior. E esse instante de tempo posterior é igual ao tempo gasto para a luz viajar essa distância. De forma que, quando nós especificamos aqui o T', nós estamos levando em conta esse efeito, também conhecido como efeito de retardo, né? O que eu percebo num determinado instante de tempo ocorreu no instante de tempo anterior. E esse instante de tempo anterior é igual a T', e T' é o instante de tempo T, menos o intervalo de tempo gasto pela luz, né, para chegar até aquele ponto. Ora, isso aqui é fácil entender, né, e dá para se mostrar matematicamente. Mas isto complica bastante as coisas. Por quê? Agora, onde tem T', eu vou colocar T menos módulo de R menos R' sobre C. Agora, veja só que coisa curiosa, né? Se eu estiver levando em conta fenômenos tais, né, que o intervalo que o tempo T seja muito maior do que o intervalo de tempo gasto pela luz, para ir de um ponto, por exemplo, né, aqui na distribuição até onde eu estou medindo, determinando o potencial, né, então é óbvio que nessas circunstâncias eu posso desprezar R menos R' dividido por C, porque isso aqui, para distâncias relativamente curtas, é muito pequeno. C é 300 mil quilômetros por segundo, se eu considerar 1 metro, a distância de 1 metro, isso aqui é um fator de 10 a menos 8. Portanto, isso aqui é relativamente pequeno, para distâncias pequenas, né? Então, se eu desprezar este termo, né, eu sou levado, desprezando esse termo, eu coloco T' igual a T,
eu sou levado, portanto, às expressões que a gente obtém na magnetostática. Existem situações, portanto, que eu posso desprezar esse termo. No entanto, esse termo acaba sendo essencial para a gente entender a radiação. Radiação eletromagnética. Lá, ele tem um papel importantíssimo. De qualquer maneira, o que eu acabei de mostrar aqui é que todos os problemas que não levem em conta condições de contorno, porque aí nós precisaríamos de adicionar outros termos aqui, né? Mais termos aqui. Se eu não tiver termos envolvendo condições de contorno, eu tenho a solução, em princípio, para todo o problema do eletromagnetismo clássico. Ou seja, dadas as densidades de cargas e de correntes, nós podemos encontrar a solução se nós soubermos efetuar uma conta. Essa conta pode ser difícil. É uma integral envolvendo, eventualmente, 3 variáveis. Pode não ser simples, mas, de qualquer maneira, em princípio, nós temos a solução, sob a forma de integrais, é claro, mas ainda assim, soluções gerais para o problema da eletrodinâmica.